A paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui no Lições Bíblicas em Ação para lhes transmitir um comentário, uma pré-aula da nossa lição de domingo que vem com o tema A Sutileza da Relativização da Bíblia. É muito bom ter você aí do outro lado, professor, amante da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos juntos aí estudar a Palavra de Deus. E é importante que você deixe aí as suas opiniões, aí, a sua opinião, aí nos nossos comentários também. O nosso tema, como já falamos, a sutileza da relativização da Bíblia. É um tema bastante importante para os nossos dias atuais, porque muitas pessoas começam a dizer que a Bíblia relativamente está certo ou não, depende da opinião, depende do cenário, depende do caso, e começamos a fazer com que a Bíblia não tome a sua devida autoridade, não tome a sua devida posição, e passamos a tomar a posição que o mundo está nos ditando. Então é importante a gente estudar esta lição. O texto áureo da nossa lição fala que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Gostaria que você frisasse, algumas palavras aí do texto áureo, que ela é inspirada, ela é proveitosa, e é toda a Escritura, não é parte da Escritura, mas toda a Escritura. Nós vamos ver durante a nossa aula. A verdade prática fala que a Bíblia, ela é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. É o texto da nossa verdade prática. Nós teremos uma leitura, quando Paulo escreve a Paulo, na sua segunda carta, quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, ele no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 17, são conselhos que o apóstolo, ele dá ao seu jovem aprendiz, jovem pastor, Timóteo, e são conselhos que servem para a nossa vida durante o nosso ministério também. Nós não iremos fazer a leitura, porque durante a aula nós faremos menção nesses versículos. Nós temos alguns objetivos, todo professor, ao ir para a sua sala, ele tem que ter em mente quais são os objetivos daquela aula, para que ele não fique divagando, não saia fora do foco. E são 4 os nossos objetivos desta lição. Destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia e afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, baseado nisso, nós estaremos estudando a nossa lição. A palavra-chave da nossa lição, que você pode olhar aí, é relativização. Relativização. O que é relativizar? Relativizar é tratar alguma coisa, retirando-lhe o seu caráter absoluto ou independente, considerando-a em relação a outras coisas, tornar
relativo. Em outras palavras, a relativização, ela procura tirar da Bíblia Sagrada o caráter absoluto da Bíblia. Aquilo que realmente Deus ele coloca na sua verdade para nós. E algumas pessoas tendem a dizer, não foi bem assim que Deus falou, não é desta forma, e relativiza, ou diz assim, isso que foi escrito foi para o povo judeu, não, isso que foi escrito foi para a igreja primitiva, e outros dizem, não, a Bíblia é um livro muito antigo, esses temas não foram tratados na Bíblia, ou foram tratados na Bíblia de uma maneira inconveniente, e é isso que nós vamos ver então, nesta lição, a relativização. E o nosso comentarista, ele colocou o tema bastante apropriado, a sutileza da relativização da Bíblia. A gente já viu que sutileza é algo que vai entrando aos pouquinhos. Os irmãos antigos lembram que tinha um hino, ou tem um hino antigo, né, de uma dupla antiga, que ele fala que o Satanás, ele usa sapatinho de algodão, e é assim mesmo, né? A relativização, ela vai entrando, o diabo vai colocando sutilmente, né? Com um sapatinho de algodão, para não se fazer notado, ou para ninguém reclamar muito, e quando a gente vê, nós podemos estar atingido por aquilo que o diabo quer. E a gente tem um exemplo, eu comecei ao estudar, pensar assim, quando será que começou esta situação? E a gente vê que esta situação, ela deu início lá no Éden. Desde o Éden, Satanás já procurou relativizar a palavra ou as palavras de Deus. Quando você abre lá no capítulo 3 de Gênesis, e quando dá o diálogo entre a serpente e a mulher, ele diz assim, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, quando a gente pensa aqui, né? Olha, já há dúvida. Quando a gente vai lá no capítulo 2 e no versículo 17, a gente vê que Deus, ele fala que todas as árvores, eles poderiam comer sim, toda árvore, todos os animais, a ciência, não da árvore da ciência do bem e do mal, era uma exceção. Mas o diabo já coloca aqui uma mensagem diferente, toda a árvore que vocês não podem comer, não era de todas as árvores, né? Tinha uma exceção, o diabo já deturpando. E a mulher, por sinal, também faz o mesmo, porque ela responde para o diabo, não comereis dele, nem nele tocareis. Na passagem do capítulo 2, versículo 17, Deus não diz que ela não podia tocar no fruto da árvore. Não, eles não poderiam comer, tocar, não está escrito lá. Quer dizer, tanto o diabo, ali na serpente, como a mulher, eles colocam palavras que Deus não havia dito. E vem a relativização feita por Satanás. E ele fala assim, olha, não é bem assim não é bem assim. É que Deus sabe que se você comer, você vai ficar muito inteligente, né? Em outras palavras, né, que está nessa charge, né? O diabo estava dizendo assim para Eva, olha, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Não é bem desta forma, não é bem assim. Então a gente vê a cara da própria Eva, né, querendo então tomar a curiosidade do novo, a curiosidade de saber
como seria, né, a reação, o que realmente iria proporcionar. Talvez hoje a gente vê muito isso, né? A gente ouve todo mundo falar a respeito de droga, dos efeitos que faz. A gente olha na televisão, olha nas mídias e vê as pessoas consumindo droga de uma maneira como zumbis aí em algumas ruas, mas parece que isso ainda surge uma atração para o outro e o outro pega, será que é isso mesmo que vai acontecer? Comigo não vai acontecer. E acaba provando e daqui a pouco está da mesma forma amarrado pelas drogas. E é a mesma coisa que o diabo faz, né? Ele quer relativizar uma doutrina, ele quer relativizar um conceito e depois o homem não consegue mais sair daquele problema que ele entrou. O tópico 1 da nossa lição, aliás, na introdução ainda da nossa lição, o nosso comentarista fala que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos tempos, né? As táticas foram muitas. Se a gente for ver, desde os seus profetas, né, dos seus escritores, muitos deles, talvez uma boa parte, um número muito grande, foram mortos. Então já havia uma perseguição. O diabo sabia em que aquelas pessoas estavam sendo usadas por Deus, os seus escritos seriam poderosos, então ele já começa a perseguir os seus profetas. Depois que a Bíblia foi realmente canonizada, né, onde a gente teve lá o cânon da Bíblia montada, a Bíblia agora impressa, o que o diabo faz? Ele começa a queimar a Bíblia, né? Então, aonde ele podia, ele queimava a Bíblia. E milhares de Bíblias foram queimadas. A Bíblia também, aí surge algumas teorias, né? Marxistas, comunistas. A Bíblia é perigosa, a Bíblia tem ideologias diferentes. Nós não podemos, de repente, né, dominar quem faz a leitura da Bíblia, porque quem faz a leitura da Bíblia só pensa em Deus. Uma das melhores definições que eu ouvi há algum tempo atrás, né, os irmãos sabem que eu sou professor também, e uma das pessoas que defendem tirar a Bíblia das escolas, ela foi em rede e disse assim: o problema é que a professorinha, ela que é crente, ela não leva a Bíblia para a sala de aula, mas a Bíblia não sai dentro do coração dele. Se ele estava pensando que ele estava nos destratando, isso foi um dos melhores elogios para nós professores. Mesmo que nós estejamos na sala de aula com um giz, a Bíblia nós não estamos portando a Bíblia ali, mas a Bíblia está dentro do nosso coração, e isso é importante. E o diabo, ele fica possesso, né? Se poderíamos dizer que o diabo poderia ser possesso por ele mesmo. Na nossa expressão, ele fica furioso e ele quer fazer com que a Bíblia agora ela seja extinta. Não conseguiu. A Bíblia continuou vencendo. E agora, o que ele pensa então? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma ideologia de que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é um livro muito antigo, a Bíblia não contém os temas tão relevantes para os dias atuais. Então vamos fazer com que a Bíblia seja ressignificada. E ele começa a colocar isso. E, infelizmente, com esta teoria de tentar interpretar a Bíblia a seu bel prazer, ele tem conseguido entrar na mente de algumas pessoas, e algumas pessoas, elas têm se desviado da originalidade daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, o que ele faz então? Partindo do princípio que ele não conseguiu acabar com a Bíblia, apenas queimando a Bíblia, apenas falando mal da Bíblia, apenas retirando a Bíblia das escolas, dos lugares que a sociedade mantém, o que ele faz então? Ele desconstrói a Bíblia. E desconstrói a Bíblia como? Relativizando a mensagem da Bíblia.
Nessa desconstrução, a gente lembra de algumas expressões que estão aí no nosso comentário: era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida, desconstrução e pós-modernidade. São temas que levam as pessoas a pensar que a Bíblia não deve ser interpretada como nós a interpretávamos antigamente, que a Bíblia ela precisa ser interpretada conforme os anseios do homem no dia atual. E eu lembro aqui da teoria do humanismo, né? É o homem no centro. Então, não é Deus no centro, é o homem no centro. Em vez do homem se adequar a Deus, a humanidade quer, ou essas teorias querem, que Deus se adeque ao homem. É diferente, né? E a Bíblia, ela fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomeis a forma desse mundo. Mesmo que o mundo tente, né? Os seus teóricos tentem fazer com que nós nos conformemos, tomemos a forma ou aceitemos as suas ideias, nós não podemos fazer isso. Mas é interessante também que ele prega também o quê? O relativismo. Então, eu desconstruo os valores, aquilo que era pecado antigamente, ou que era fora da sociedade, que a própria sociedade, né, algumas coisas que, por exemplo, no nosso país mesmo, né, o adultério que era crime, hoje não é mais crime. Então ele vai desconstruindo alguns conceitos da própria sociedade. A gente já estudou os ataques que têm vindo paulatinamente, sutilmente, em cima da família. Eles vão mudando as coisas, e daqui a pouco o relativismo toma conta. O que pode ser verdade para mim, não é verdade para você, e está tudo certo. O que é verdade para ele e não é verdade para mim, também está tudo certo, e tudo é relativo. Eu posso hoje pensar de uma maneira, amanhã eu penso de outra maneira, em uma situação diversa, e sempre pensando no bem-estar do homem. Se o homem está bem, independente se é a vontade de Deus ou não, se o homem está bem, então está tudo certo. O que manda é o homem ser feliz. O que importa é ser feliz, mesmo que esta felicidade leve o homem para o inferno. Aliás, é isto que o diabo mais quer, né? Que o homem vá para o inferno. Não há mais valores perenes, absolutos. Tudo é relativo. Não há mais um parâmetro. Não há mais uma balança por meio do qual se possa dizer o que é certo e o que é errado. A ponto, né, de alguns falarem, a criança a gente não sabe se ela vai ser homem ou se ela vai ser mulher. Então vamos fazer um registro de nascimento sem o sexo, porque o sexo vai aparentar ou vai aflorar quando essa criança estiver maior, quando ela puder agora, ela tomar consciência qual é a orientação que ela quer seguir. Mas Jesus Cristo, a gente pensa, né, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo que as concepções do relativismo mudem para nós, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é muito crítico, se você talvez esteja pensando nessas teorias, quem sabe até sendo adepto destas teorias, Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21, coloca a penalidade, e ele fala ai. Quando a Bíblia fala dessa expressão ai, cuidado. Não é aquele ai quando você tropeça, você está andando, tropeça e bate o dedão ali na calçada, não. Esse ai é porque você está sendo réu
do inferno, você está sendo destinado ao inferno. E ele fala assim, Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. E outra vez ele fala: ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. A própria Bíblia diz que no final dos tempos, o homem amontoaria para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Olha só, amontoar doutores, não é 1, 2, 3 doutores, não. São muitos doutores. Então vai ter doutores para tudo quanto é ideologia que você pensar. E eles vão querer dizer que você não entende nada. É que eles que atendem. Mas aqui tem a sentença para eles, né? Eles são sábios a seus próprios olhos. São sábios nada. E eles acham que eles estão sendo prudentes. E a gente vê aí, né, toda uma teoria, uma doutrina, principalmente socialista, em que fica dizendo que é o bem do povo, está ajudando o povo, e que precisa melhorar a vida do povo, quando na realidade eles estão pensando em si mesmo. Não estão pensando no povo, é uma doutrina que eles querem implantar para que eles possam ser beneficiados. E olha, Isaías aí, há pelo menos 600 anos antes de Cristo, já dizia da condenação que esses homens iriam ter. Então nós temos aí a sinopse desse tema, né, desse capítulo aí da nossa lição. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. A gente sabe que todas essas teorias, o homem começa a escutar isso, o homem lá da criança, lá na escola, começa a ouvir essas coisas, começa a ver pessoas na sociedade tomando as situações diferentes dos seus pais, diferentes dos seus avós, e ela começa a ficar na dúvida: será que é mesmo? Será que não é? É relativo, não é relativo, e daqui a pouco ela também está enrolada nesse pensamento. Então é o nosso cuidado. Mas o tema 2 diz que a Bíblia e o politicamente correto, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas elas tomam posição de acordo se está politicamente correto ou não está politicamente correto. E para ser politicamente correto, o que o homem faz? Eles precisam criar uma narrativa. Eles precisam criar um texto para dizer para as pessoas: olha, hoje é desta forma. Você precisa pensar desse jeito. E isso é perigoso. O Salmo de número 11, versículo 3, que está aí no nosso slide, diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então eles sabem que os fundamentos da sociedade não podem ser destruídos. Então, se eles conseguirem destruir os fundamentos, eles destroem a sociedade e colocam a ideologia que ele quer. Então eles estão criando uma nova teoria, estão criando um novo texto para todas as concepções da vida, né? Então eles estão, os fundamentos deles, os nossos fundamentos, eles sabem que precisam ser derrubados, precisam ser destruídos. Esta narrativa, ardilosamente, ela vai então ser construída para quê? Para desconstruir os valores cristãos e substituí-los. Existe uma ira contra os conceitos judaicos cristãos. Eles falam abertamente que precisa desconstruir os conceitos judaicos cristãos. Por que eles falam isso? Porque eles sabem que esses conceitos estão aqui na Bíblia Sagrada. E enquanto eles não desconstruírem os nossos conceitos cristãos, eles não vão conseguir colocar a teoria que ele quer colocar. Então, o que é o politicamente correto hoje?
existe uma nova moralidade, existe uma nova ética, existe uma nova forma de dizer o que é certo ou errado, existe um novo modelo para a sociedade. E é interessante que o homem, ele gosta de coisa nova, né? Então, com certeza, esse pensamento de que a Bíblia é um livro ultrapassado, escrito há 2, 3 mil anos atrás, esse livro precisa ser ressignificado. Então é fácil entender, é fácil falar para o povo: olha, se Paulo estivesse hoje aqui, ele não iria escrever desta forma. Porque o que ele escreveu, ele estava sendo influenciado pela cultura da época. Então ele iria escrever de outra forma. Eles não pensam, não entendem que os valores morais da Bíblia Sagrada, eles são para sempre. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eles esquecem isso. Então eles tentam passar para nós o politicamente correto. E os jornais estão para fazer isso. Eles só colocam notícias que para eles são politicamente corretos, né? Se não for, eles não dão muita atenção. E aí, junto com o politicamente correto, aparece a criminalização da opinião. A gente não pode pensar diferente do dele. Porque se você pensar diferente do dele, eles que pregam a liberdade de imprensa, eles que pregam que contra a lei da censura, eles nos fazem censura. Eles próprios, que diz democraticamente, dizer que nós temos liberdade de expressão, aí eles vão de liberdade para expressão para os filmes, para as novelas, liberdade de expressão nos livros, liberdade de expressão no carnaval. Então, eles podem ridicularizar a nossa crença, eles podem ridicularizar o nosso Cristo, mas nós não podemos dizer que a Bíblia é a verdade. Ou seja, eles nos criticam porque nós seguimos a Bíblia e dizem que nós somos homofóbicos. Ele fala que nós somos conservadores. Eles falam que nós não sabemos de nada. E eles colocam uma porção de rótulo dentro das nossas igrejas, dos nossos pastores, dos nossos costumes, das nossas doutrinas. Colocam os nossos rótulos pejorativos. E eles, baseados numa liberdade falsa de expressão, eles podem ridicularizar o nosso Cristo e eles podem ridicularizar a nossa crença. E eles querem fazer o quê? Criminalizar a opinião que é contrária a eles. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. A gente tem visto aí muitos sites até, né, que saem do ar, eles tiram do ar. Por quê? Porque eles estão sendo censurados e banidos. Então, é esta a artimanha que o diabo tem feito em relação aí à nossa sociedade. Então, há sim uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Aquilo que nós estávamos já estruturados, eles pretendem tirar de nós. E o resumo desse tópico fala que há então uma formação de narrativa. O que é isso? Eles estão escrevendo teoria, eles estão escrevendo novas filosofias, eles estão escrevendo uma nova ética, eles estão escrevendo novas leis. Para quê? Para que todos aqueles que pensam diferente pela Bíblia sejam criminalizados, né? Então a opinião que for ancorada nos antigos postulados da fé cristã, ela tem que ser
censurada, ela tem que ser reprimida. E pior, ela precisa ser criminalizada. Então não teremos, não será muito espantoso para nós quando a gente ver daqui a pouco tempo pastores e igrejas sendo fechadas, baseadas nessas teorias que eles querem colocar, mas que Deus guarde e livre o nosso país, porque tem outros países que já está acontecendo isso, que a Bíblia, a igreja não tem livre ação, mas que você ore e peça para que o Senhor lhe oriente, para a forma que você vai se posicionar eleitoralmente, porque é somente assim, numa democracia, que nós podemos colocar aí as nossas opiniões. E o tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho. Então existe aí uma nova metodologia, que quer o quê? Ressignificar a Bíblia. Como já falamos, querem atualizar a Bíblia. Eles querem dar uma nova configuração cultural. E para isso, eles colocam uma metodologia nova de interpretação dos textos sagrados. Para quê? Para que o que passe a mandar é o leitor, e não o autor da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e eu vou interpretar a Bíblia conforme a Bíblia fala, conforme a minha própria concupiscência. E aí, conforme a minha própria concupiscência, eu vou dando a interpretação, mesmo que ela seja contrária à Bíblia Sagrada. É humanismo, como já falamos no início dessa aula, Porque é uma hermenêutica centrada no leitor, centrada no homem. E aí, a partir disso, eu tenho uma nova metodologia. Aí eu vou fazer o quê? Uma nova teologia. E aí já existe igrejas que estão mudando as suas crenças, baseados no quê? Baseado neste novo conceito de sociedade mundial. Então a gente já tem igrejas que têm um título de cristã, que carrega os símbolos dos cristãos, mas que também já começam a ser influenciadas por essas novas teorias. E eles fazem uma nova teologia para as suas igrejas. E a gente vê que existe um evangelho social, um evangelho bonito, um evangelho de tudo muito bem estruturado. Então a igreja, ela é aparelhada para ter tudo o de bom, mas aí eles pregam uma teologia inclusiva, ele faz uma apologia do evangelho social, baseado até em Jesus, dar-lhe voz de comer. Eles fazem uma teologia ecumênica, eles fazem uma teologia homoafetiva. Eles dão uma nova configuração à teologia. E aí qualquer pensamento que vá de encontro às suas ideologias, a sua teologia, a seu modo de pensar, aí eles começam a nos rotular de fascistas, de homofóbico, de discurso de ódio. E eles vão explicando isso com a própria Bíblia. Olha, viu lá, por exemplo, Jesus, ele chega lá na mulher samaritana, e não é porque a mulher samaritana tinha tantos homens lá, não. Ele chama a mulher samaritana, ele resgata a mulher samaritana. Só que eles esquecem de dizer que Jesus a chamou sim. Vem para cá, crê, você vai ter rios de água viva que vão surgir no seu interior, mas tem uma coisa, vai e não peque mais. Eles esquecem de dar a continuidade, não somente no caso da mulher samaritana, mas também em outros casos também. Então,
que Deus nos guarde de atentar para essa nova teologia. Então você, professor, cuidado, tenha um pensamento crítico quando você vai ler alguns artigos, alguns livros. Veja se eles estão realmente de conformidade com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela é maior, como disse o Martinho Lutero, do que a própria igreja secular. Se a Bíblia, ela diz alguma coisa, as nossas leis, os nossos estatutos, os nossos regimentos não podem contrariar a Bíblia Sagrada. Por que que a gente fala isso? Aí vem o item 4, porque a Bíblia, ela é sempre a atual palavra de Deus. Sempre ela é atual. Não existe um termo ou um assunto que a Bíblia ela não tenha a sua opinião. Ele é um texto antigo? É um texto antigo, mas a mensagem é atual. Por que isso? Porque ela é a revelação de Deus à humanidade, né? E ela não precisa ser atualizada, não precisa ser ressignificada, ela estar aí, e ela, quem precisa ressignificar um pouco o seu pensamento, se você não está pensando de acordo com a Bíblia Sagrada, é você, somos nós. Se nós não estamos pensando de acordo com a Bíblia Sagrada, somos nós que temos que mudar. A Bíblia não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E lá em 1 Timóteo 4, e versículo 1, ele fala que iriam surgir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. É assim que a palavra de Deus, ela define estas pessoas. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. E o fim é o quê? O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Eles não querem que o homem se aproxime da cruz de Cristo, mas eles querem fazer o quê? Que o homem se distancie de Jesus. Além dela ser revelada, então, além dela ser por Deus entregue ao homem, ela é inspirada por Deus, né? Seus mais de 40 autores, eles foram inspirados por Deus. A Bíblia, então, ela tem origem em Deus, e por ele foi revelado, foi escrito, né? O texto áureo da nossa lição, ele fala que é toda Escritura, ela foi inspirada por Deus, né? O que a gente pensa também, nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Você já viu algum livro, né, por mais famoso que ele seja, por mais vendagem que ele esteja aí na mídia ou nas livrarias, transformar algumas pessoas? E talvez você pense, tem livro de autoajuda que sim, eu era preguiçoso e agora eu tenho uma nova atitude na vida. Mas você consegue ser salvo por esse livro? Você já viu algum livro levar uma pessoa que está condenada pelo médico, né, com todos os exames, fora da realidade humana, e daqui a pouco essa pessoa ser curada na leitura deste livro? Ou de outro livro? De outro livro você nunca viu, mas a Bíblia Sagrada, nas nossas igrejas, estão repletos de testemunhos, de irmãos que tinham uma vida totalmente desestruturadas, pessoas que estavam fora da lei, pessoas que eram condenadas ao vício, à prostituição. Ao lerem a palavra de Deus, elas foram libertas, elas foram transformadas. Somente esse livro pode fazer isso, né? A inspiração da Bíblia. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus.
Então Deus, Ele faz isso. Então negar a inspiração plenária das Escrituras Sagradas é desprezar o testemunho fundamental de Jesus, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho dos apóstolos, e além disso limitar ou descartar a sua inerrância. É depreciar a autoridade da Bíblia. Resumindo, nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, ela foi revelada, ela foi inspirada por Deus. Então, ela é a palavra de Deus. E, chegando na conclusão, a gente lê na Bíblia, que eu quero fazer referência ao nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, em que ele dizia nos seus ensinos, nos seus livros, que se você encontrasse alguma coisa na Bíblia que você achasse que pela ciência estava errado, aguarde. Ele, que era um cientista da NASA, ele dizia, se você encontrar alguma coisa na Bíblia que está parecendo que está fora da ciência, aguarde, porque um dia a ciência vai tirar o chapéu para a Bíblia. E eu quero trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, até 1633, o homem pensava que a terra era plana. Mas, 600 anos antes de Cristo, Isaías já escrevia, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. 600 anos, ele já sabe, a Bíblia já dizia que a terra não era um quadrilátero, não era algo plano, não, já dizia que a terra tinha um círculo. Isso lembra a terra tende a ser uma esfera, né? Não é uma esfera perfeita, mas tende a ser uma esfera. E Jó, que escreveu antes de Isaías ainda, ele fala, ele estende o norte sobre o vazio. Hoje é fácil a gente perceber, né, nas imagens que a gente tem, que chega para nós, a terra sobre o vazio, vagando aí pela imensidão do nosso universo. A gente sabe que ela está aí, ela não cai, ela não desgoverna, ela está lá, suspensa, a terra sobre o nada, está lá, a Bíblia já dizia isso, mas em 1633, se a gente for pensar na história da humanidade, não é tanto tempo assim, Galileu Galilei, ele foi criminalizado, porque ele dizia que a terra girava em torno do sol, que tinha outras posições da terra, e ele foi preso por causa disso. E agora, mais recente, você entrar na internet, no YouTube, você vai ter algumas explicações a respeito disso. Ezequiel capítulo 47, eu coloquei o versículo 1 e o versículo 8, diz que depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. E o versículo 8, e descendo pela Arabá, entrarão no mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. Todos nós sabemos que no mar morto não há vida, mas tem esta profecia de Ezequiel há 600 anos antes de Cristo, de que água, um rio, ia brotar lá de Jerusalém e ia em direção ao mar morto. E aí tem uma imagem, e você pode olhar isso na própria internet, está nos cânions lá de Israel, está aparecendo um rio, e esse rio ainda está relativamente com poucas águas, e ele está indo em direção ao Mar Morto. Já aconteceu a profecia? Não. O Mar Morto já está saudável? Não. Lógico, a quantidade de água do Mar Morto vai demorar um pouco, mas no seu devido tempo, e Deus sabe esse tempo. Esta profecia está para se
cumprir. O Mar Morto vai dar vida, sim. E os estudiosos dizem que aonde está passando essa água, já está brotando vegetação. Aonde está passando essa água, já está tendo vida. E nós cremos, sim, pela palavra de Deus. A palavra de Deus afirma que vai ter vida no Mar Morto, então vai, acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, ela é inerrante, ela é inefável, ela vai acontecer. Então a gente conclui dizendo que nós não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. E a Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Eu lembro do filósofo francês Voltaire, e ele dizia que em 100 anos da época dele, a Bíblia iria desaparecer. Ele morreu 50 anos depois da sua morte. A casa onde ele morava é ainda hoje depósito e museu de Bíblia. Ele morreu, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe aí a sua vida. E eu não posso encerrar, parabenizar a todos os papais, principalmente você, papai, professor da escola bíblica dominical, pastor, superintendente, secretário, aos nossos alunos da escola dominical. Feliz Dia dos Pais, né? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter esta vida íntegra junto com seus filhos. Eu também sou pai, que nós possamos aí ver os nossos filhos se espelhando na gente. E no próximo domingo, nós queremos aí convidar você, aliás, na próxima semana, na quinta-feira, nós já estaremos aí com a nova pré-aula, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Esteja conosco, acredito que a nossa pastora estará aqui ministrando a palavra de Deus. E quero convidar você, para aprofundar os seus conhecimentos estudando conosco. O CETADES, pastor João Barbosa, está aí com a abertura de novas turmas, e você pode aí estudar o básico, o médio e o avançado em teologia. Se você fez um seminário, alguma coisa em outro seminário, traz o seu histórico, que a gente faz uma análise e já coloca você na devida turma. Que Deus abençoe a sua vida. Tenhamos uma boa escola bíblica dominical neste domingo e esperamos você na próxima quinta-feira. Deus te abençoe em nome de Jesus.